cavalo foi unanimidade aqui com os nossos 5 jurados, né? O cavalo que balizou aqui esse campeonato e disputa boa também pela segunda colocação, né? Entre 2 e 3, 2 cavalos aqui, o preto e o castanho, disputaram aqui realmente até o finalzinho essas 2 casas, 2 muito bons cavalos dissociados. Vou detalhar um pouquinho mais, né, a classificação desses 2. Se aproximam também, né, pela condição da dissociação de montada semelhante, 4º e 5º cavalo, e o 6º e o 7º cavalo, né, no entendimento, estão em outro grupo. Esses 2 cavalos já pecaram muito na fase final, né, tanto na regularidade, na coordenação do movimento, né. Se a gente observar o cavalo da 7ª colocação, foi o cavalo mais reativo, já invertendo um pouquinho à frente, já subindo ainda mais, né, o movimento de anterior, né, mesmo que o 6º cavalo não tenha a mão brilhante, mas ele terminou um pouquinho mais coordenado, mais bem bocado, mais reunido. Quando a gente monta, né, a qualidade da maciez do cavalo castanho à frente é melhor em relação, né, ao cavalo de trás, então um pouquinho mais coordenado, postura, montada melhor em relação ao 7º, por isso aí a opção. Pode parar o de trás. 5º em relação ao 6º, né, aqui no entendimento o cavalo alazão já tem qualidade de coordenação um pouquinho melhor, né, o semiciclo de anterior também agrada mais, né, ele já é mais coordenado, a mão um pouquinho mais discreta, o cavalo de trás já sobe mais joelho e já descoordena o movimento. O que me agrada mais no castanho de trás é na postura, ele já tem postura melhor em relação ao alazão da 5ª colocação, que já amassou, já tendeu a subir um pouquinho mais à frente, mas tem melhor engajamento, tem melhor coordenação, anterior, visto de perfil também mais satisfatório aí no 5º cavalo, por isso aí a opção. Pode parar o 6º. 4º em relação ao 5º, né, cavalos que disputaram essa casa, todos os 2 cavalos muito dissociados, todos os 2 cavalos de qualidade montada que agradaram bastante na maciez, no temperamento, né, então não desempatei nesse quesito. O que me fez optar pelo cavalo da 4ª colocação foi na elasticidade do movimento e também na postura. Se a gente observar, né, o cavalo alazão da 5ª colocação, ele já está subindo à frente, ele já está verticalizando, está encurtando a passada, ele já está de frequência de movimento ainda maior, então o cavalo à frente, mais extensão, mais amplo, mais natural na sua atitude em relação ao alazão de trás, entendendo que eles têm muita proximidade na montada e na dissociação, não havia diferença aqui um sobre o outro, mas sim na amplitude, na elasticidade e postura, por isso aí a opção. Pode parar o de trás. 3º em relação ao 4º, aqui 2 cavalos também dissociados, né, o que agradou um pouquinho mais do preto foi a extensão da perna, um movimento um pouquinho mais linear, né, do trem posterior, quando a gente avalia aqui pela proximidade do gesto, né, a qualidade do movimento, a elasticidade, a amplitude, a potência, ele se aproxima mais, né, o cavalo preto, dos 2 cavalos à frente. Então, mais engajado, o movimento jarrete é mais linear em relação ao cavalo de trás, tendo, né, a boa dissociação, tendo montada semelhante, então o movimento da perna, engajamento, estabilidade, visto por trás e amplitude ainda um pouquinho maior do cavalo preto, por isso aí a opção. Pode parar o de trás. E aqui foi a disputa, né, desses 2 campeonatos, colegas que deram aqui essa ordem invertida, 2 cavalos realmente muito machadores. O cavalo castanho da 2ª colocação começou um pouquinho mais nervoso, com o movimento um pouquinho mais para cima, mas isso foi melhorando, né, no decorrer do campeonato. Ele já terminou um pouquinho mais sustentado em relação ao cavalo preto, né, que no finalzinho já debruçou mais sobre o seu antemão, ele já tendeu a subir um pouquinho mais a mão. O castanho, né, da 2ª colocação está mais coordenado ao final, o movimento de anterior mais bonito, a postura, a sustentação da frente, né, um pouquinho melhor em relação ao cavalo de trás. Então, 2 cavalos machadores, 2 cavalos dissociados, o final do campeonato aqui favorecendo o castanho, né, pela manutenção do estilo, pela coordenação um pouquinho melhor, por isso aí a opção. Pode parar o preto, parabéns, muito bom cavalo. E aí o primeiro cavalo, que foi unanimidade aqui na nossa avaliação, né, o cavalo que teve começo, meio e fim de prova, foi o cavalo mais regular. O cavalo de trás começou muito nervoso, com o movimento mais verticalizado, já oscilando mais seu trem anterior. O cavalo à frente tem estabilidade um pouquinho melhor, tem um movimento mais correto, começo, meio e fim de prova melhor. Na montada ele já está mais apoiado que o cavalo de trás, né, eu tive um pouco mais de dificuldade de montar no segundo, por ele estar um pouquinho mais desapoiado, mais atrás da mão, faltando um pouquinho mais de apoio, onde o cavalo à frente leva vantagem hoje na confirmação, na postura, no movimento e na prova. Começo, meio e fim de prova mais regular, por isso aí, opção por ele. Pode parar os 2, parabéns proprietários, parabéns apresentadores. Aí nós temos primeiro prêmio nacional de marcha picada castrado júnior, Saci Massudo.